Muito bem, uma boa noite para você que está chegando agora pela 103,3 Rádio Top Minas FM e você que já está aí conectado conosco também pela internet no www.topminas103.com.br. Uma boa noite para você. E nós estamos começando mais um programa Luz e Vida e vamos falar de um assunto que eu já debati muitas vezes com pessoas de diversos credos religiosos, diversas igrejas, diversas denominações. Eu nunca concordei com o fato, então por isso eu continuo debatendo. E as pessoas que me ligaram e perguntaram nessa semana, aliás, na semana passada, me perguntando se nós devemos fazer troca com Deus. Eu sempre respondo que não. Deus não é homem para que possamos negociar com Ele. Então eu vou trazer um assunto hoje que se chama o perigo de querer barganhar com Deus. E o nosso texto básico para esta mensagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1 ao 11. Você pode separar aí, porque nós não vamos ler porque é bem extenso, mas vamos somente citar Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmos 116, 12. Um dos mais sérios erros dos defensores da teologia da prosperidade é orientar seus seguidores a barganharem com Deus, a fazerem trocas com Deus, como se uma oferta ou um dízimo fosse o suficiente para que Deus se tornasse nosso devedor. Muitos têm tratado estas e outras denominações têm tratado esse assunto e demais contribuição como investimento, como um toma lá da cá, como se Deus se prendesse a gestos feitos pelos homens. Porque Deus não tem compromisso com aquelas pessoas que não têm compromisso com Ele. Deus tem compromisso com a sua palavra. E isso, portanto, nada disso é previsto nas Escrituras como um laço que obrigue Deus a enriquecer quem quer que seja. Na verdade, nossas contribuições financeiras, sejam elas ofertas ou dízimos, são um reconhecimento de que já fomos abençoados por Deus. Paulo deixa bem claro isso, que Deus não deve nada a ninguém. Está lá em Romanos 11, 34 e 36. A palavra de Deus continua sendo a mesma. A pergunta de Paulo ainda também continua válida em nossos dias. Quem deu primeiro a Ele para que depois possa ser retribuído? Nós contribuímos financeiramente porque recebemos do Senhor primeiro, e não o contrário. Precisamos entender que ninguém dá a Deus antes para depois ser retribuído. Então, quando você faz uma barganha com Deus, você diz: eu dou isso a Deus para que Ele me dê isso de volta. Isso não é verdade. Deus te dá primeiro. Deus te deu fôlego de vida, Deus te deu saúde, Deus te deu prosperidade, sim. Deus te deu seus filhos, Deus te deu seu esposo, sua esposa, não é? Deus te deu sua família. Então Deus te deu primeiro. O que é a barganha na Bíblia? No Antigo Testamento, um exemplo clássico de barganha no Antigo Testamento é o caso de Jacó. Fazer um voto era um meio de barganha, de troca entre os homens e a divindade. Um toma lá da cá. Esta era uma demonstração da cultura gentílica. Os gentios faziam isso. E esta ideia de barganha entre homem e Deus, ou entre homem e a divindade, está por trás do primeiro voto mencionado na Bíblia, que foi o voto de Jacó, feito quando de sua fuga para Harã. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei dízimos. Gênesis capítulo 28, versículo 20 e 22. Jacó fez essa proposta para Deus. Jacó mencionou esta proposta. Vemos que nesse voto Jacó, a ideia de barganha com Deus, se Deus me levar em paz e tudo correr bem, de tudo que eu ganhar, eu darei dízimos. Com Deus, algo que jamais se aprovou nas Escrituras, mas
que infelizmente está por detrás da grande esmagadora maioria dos votos que se fazem até hoje nas igrejas. Podemos fazer o voto, sim, podemos fazer o voto, mas não barganhar com Deus. Se Deus me der isso, eu darei isso em troca. Não, você primeiro dá para depois receber. Vemos que Jacó agiu sob a influência cultural gentílica dos gentios. Não tinha ainda uma experiência com Deus e pensou que o Senhor pudesse ser comprado com um voto. Na verdade, Jacó barganhou por menos que o Senhor lhe havia prometido. Está lá em Gênesis, no capítulo 28, versículo 14. Sua fé ainda não era forte o suficiente para levar Deus a sério. De modo que Jacó condicionou o pagamento do dízimo ao cumprimento das promessas do Senhor. Deus efetivamente abençoou a Jacó, mas não foi por causa do voto que Jacó lhe fez, e sim por causa da fidelidade do Senhor às promessas que havia feito a Abraão e a Isaque. Promessas que, aliás, haviam sido renovadas no sonho pelo próprio Deus a Jacó. Está lá em Gênesis, no capítulo 28, 13 e 15. Você pode ler e conferir. Gênesis, capítulo 28, versículo 13 e 15. Que ele está cumprindo ali o voto por causa do sonho que ele renovou com Jacó. O voto, enquanto barganha, enquanto troca de favores, é, portanto, algo que se encontra totalmente fora de cogitação no relacionamento entre Deus e os homens. Ante a constatação de que Deus é soberano, é que o homem cabe apenas submeter-se a Deus Todo-Poderoso. Então, se você leva o seu voto até a Deus, você promete a Deus, você fala com Deus, para a igreja católica é chamado de promessa, para os evangélicos é chamado de voto, você promete a Deus algo que você vai fazer, e você tem que fazer antes de Deus te dar. No dia tal, eu vou fazer um jejum, eu com Deus vou fazer um jejum para que Deus resolva o meu problema. Então primeiro você faz o jejum e depois espera em Deus. E se você estiver jejuando, muita gente, nós vamos falar sobre o jejum aqui posteriormente, muita gente jejua errado. Quebra o jejum sem saber que está quebrando o jejum. Que quando você for jejuar, a Bíblia ensina, quando jejuares, entrares para o seu quarto, fala em silêncio com Deus, porque Deus veio em silêncio e assim faz o seu propósito a Deus. Esse é o verdadeiro jejum. Se a pessoa vier perguntar se você está jejuando, você se desconversa, mas não fala que você está jejuando. Se você falar, pegar o microfone, você fala com todo mundo, hoje eu estou em jejum, acabou o seu jejum, perdeu o jejum, quebrou, né? Mas nós vamos falar sobre isso depois. Mas se o voto não é barganha, o que é então? Então tá, vou explicar. O voto é manifestação voluntária, ou seja, a declaração da vontade de alguém que é dirigida a Deus, um Deus que fez o homem com o direito de fazer escolhas e de expressar livremente a sua vontade. Então esse é o voto, não é barganha. Todavia, qualquer ideia de barganha é infrutífera. Se você fizer qualquer troca com Deus, é infrutífero. Você não vai ter resultado naquilo que você pediu a Deus, que você fez o voto a Deus. Deus é único, que é soberano, e a quem pertence toda a terra e tudo que nela há. Está lá em Salmo, no capítulo 24, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 10, 26. Não é comparável com presentes. Você não tem que ir lá fornecer algo a Deus para que Deus faça alguma coisa. Tem gente acendendo velas, colocando água, colocando flores. Ora, Deus não precisa disso, Deus precisa do seu coração, do seu sincero pensar, do seu sincero jejuar, do seu sincero agir. Não precisa de eu comprar uma casa e falar, esta casa aqui eu vou doar para uma congregação, montar aqui uma congregação para ser lugar de oração, para que Deus venha me abençoar. Não precisa disso, não precisa disso. Deus não quer isso de você, Deus quer que você doe a sua santidade, o seu coração, a sua sinceridade. Deus quer isso, porque Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas. E no Novo Testamento, tem um exemplo clássico da barganha no Novo Testamento, é o caso de Simão, o mago. Não é o Simão Pedro, não, é o Simão, o mago, o feiticeiro.
que ofereceu dinheiro a Pedro e a João em troca da capacidade de se conceder o batismo com o Espírito Santo. Olha o que ele pediu. O que ele queria comprar? Ele queria comprar de Pedro e João o batismo com o Espírito Santo, que é uma dádiva de Deus. É o experimento único do cristão com Deus. Não existe comprar o batismo com o Espírito Santo, não existe você pedir a alguém para que te dê o Espírito Santo, não. Quem te dá o Espírito Santo é Deus, que é poderoso, que é dono de tudo. Simão era mágico. Ele ficou extremamente impressionado com o fato do Espírito Santo ter sido concedido quando o apóstolo impusera as mãos sobre os samaritanos. Desprovido de qualquer entendimento acerca da implicação espiritual desses acontecimentos, Simão o considerou apenas uma demonstração de poder sobrenatural, que ele poderia ser útil em sua ocupação. Assim, ele ofereceu dinheiro aos apóstolos em troca desse poder. Esse ato insano de barganha com Deus foi rispidamente repreendido pelo apóstolo Pedro, que disse assim, o teu dinheiro seja castigo para a sua perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. A resposta de Pedro indica que Simão não era um homem convertido. Esse Simão não era um homem convertido. Então, para receber um poder tão grande que é o Espírito Santo, é preciso ser convertido. O teu dinheiro seja castigo, seja contigo para a perdição. Nenhum cristão verdadeiro será entregue à perdição, segundo a João 3,16. Não tens parte nem sorte neste ministério. Em outras palavras, não fazia parte da comunhão dos santos. O teu coração não é reto diante de Deus. Uma descrição apropriada para uma pessoa que não é salva e que quer barganhar com Deus a salvação. Estás infiel, amargura e laço de iniquidade. Palavras com essas que não poderia ser usada para uma pessoa regenerada. Isso indica que Simão não era uma pessoa regenerada também. O nome Simão deu origem à palavra moderna, simonia, e a tentativa de comercializar coisas sagradas. A simonia inclui a venda de todas as formas de comércios relacionadas à questão divina. Hoje é aplicada aos mercadores da fé, que oferecem as bênçãos divinas mediante a pagamento de certas quantias em dinheiro. E o apóstolo Paulo via com muita tristeza o crescimento dessas tendências mercadológicas. Para combatê-la, usou uma palavra cujo sentido é falsificar ou mercadejar a palavra de Deus. Isso envolve prática de simonia e adulteração da palavra de Deus. É transformar o cristianismo numa prática comercial visando apenas interesses pessoais. Diversas igrejas, diversas denominações, onde o pregador anda em cima do altar para lá e para cá e não sai nada. Conta a historinha da carochinha, conta a história para boi dormir, como dizia meu pai. Mas da palavra de Deus não sai nada, porque a palavra de Deus não é ato de mercadoria. Você não deve vender a palavra de Deus. Existia no passado, que vocês não vão deixar eu mentir, até mesmo dentro da sua ignorância, existia os benzedor ou as benzedeiras, que se fosse até a sua casa para fazer qualquer tipo de vendas, não era aceita. As palavras delas não eram aceitas porque eram vendas, então não podia vender nada. Não podia vender a bênção, não podia vender a reza. Se você pagasse ela com qualquer dinheiro, qualquer coisa para pagar aquela benzeção, não tinha valor nenhum. Porque a palavra de Deus não pode ser vendida. Atualmente, uma das práticas da caracterização da simonia era justamente isso. É da falaciosa restituição. E esta prática ficou popularmente no cântico, cujo refrão é restituiu. Eu quero de volta o que é meu. Esta prática é também uma fonte de dinheiro para muitos inescrupulosos, né, no plural, que através de campanha de restituição
tem levado multidões a exigir de Deus o que foi tomado. Devolva o que é meu. Além disso, causar abominação do Senhor. Ainda por cima, acaba tomando o que havia ficado por meio de ofertas e sacrifícios. Habitualmente solicitados nestas mesmas campanhas, irmãos e amigos, nós não temos direito a nada. A própria expressão bíblica fala em Romanos 3,23, já diz tudo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Somos salvos pela fé. Tudo o que temos é por causa da graça de Deus. Exigir de Deus algo que não merecemos é um acidente. É um acidente. Nós precisamos entrar em consagração diante de Deus para acreditar no que Deus tem feito por nós e saber que nada disso tem valor. Se as igrejas estão cobrando para fazer milagres, estão cobrando para fazer algo para você, sai dessa igreja, sai dessa denominação, porque ela não é de Deus, porque Deus não cobra milagres, Deus não cobra bênção. Bênção vem de Deus, que Deus é santo e santificado é o seu nome. Ainda há aqueles que, induzidos por certos pregadores, que desprezam a soberania de Deus, passam a determinar seus direitos e decretar suas posses, como se o Senhor lhe fosse um mero empregado. Isto é falta de reverência e temor de Deus. Eu conheci um pregador, um membro da igreja, que trabalhou para a igreja, prestando serviço para a igreja, e não para o pastor, sim para a igreja. Ele cuidava dos assentos da igreja, limpava os assentos da igreja, varria a frente da igreja. Ele ficou ali por um ano subsequente, e quando ele se desviou do evangelho, ele entrou na justiça contra a igreja para receber os seus direitos trabalhistas. Isso é ganância, entrar na justiça contra a igreja, porque ele dizia que trabalhava para a igreja, mas trabalhava sim, cuidava da igreja, que é cuidar da casa de Deus. Não estou dizendo que ele deveria ser escravo ali para cuidar 24 horas da igreja, não. Ele chegava mais cedo na igreja, corria vassoura em volta da igreja para tirar ali as folhas que caíam ao redor da igreja, e depois passava um pano para limpar a poeira dos bancos, para quando os irmãos chegassem, sentassem no banco limpo. Dizia para o pastor que fazia aquilo por amor, em cuidar da igreja. Fazia por amor, não fazia por ganância, porque ele esperou completar um ano, se desviou da igreja, se desviou do evangelho e foi direto para a justiça do trabalho e reclamou na justiça os seus direitos trabalhistas. Eu sou testemunha disso, porque isso aconteceu na minha região. Portanto, irmãos amados, não podemos compactar com essas práticas de restituição e de tudo que envolve esta ideia, pois ela é pura e simplesmente manifestação da rebelião contra Deus. Como sabemos, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que Deus nos guarde, pois os feiticeiros e os idólatras ficarão do lado de fora da cidade santa. Está lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, 22, 15. Os feiticeiros e os idólatras ficarão de fora. Ao acharmos que algo é nosso, que deve ser devolvido, estamos afirmando uma ilusória independência do homem em relação a Deus. Exatamente o que fez o primeiro casal pecar e perder a comunhão com o Senhor. Ao invés de querer de volta o que é nosso, devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi expresso pelo apóstolo Paulo numa das suas frases: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amanhã nós daremos continuidade a este assunto que eu acho que é bem polêmico, mas é muito importante. Nós estaremos encerrando o nosso programa hoje, e não perca amanhã, a partir das 18h30, este assunto é muito importante. Nós vamos continuar falando sobre a barganha com Deus, o que o cristão pode e o que o cristão não pode fazer.
E se você tiver alguma pergunta, pode direcionar a pergunta aqui pra gente. 32 3025 2198 e 32 98839 8859. Estaremos aqui à sua disposição para responder a sua pergunta com relação à barganha com Deus. Se você fez barganha com Deus e você está arrependido, então arrependa-se que Deus lhe dará o perdão. Amanhã, a partir das 18h30, estaremos de volta com mais um programa Luz e Vida. Até amanhã, se Deus quiser, porque graças a Ele, a vida continua.